Olá, advogado e advogada, sejam muito bem-vindos à live semanal. E aqui eu te dou dicas de como você vai advogar em CPS em contratos de planos de saúde. Então, se você é advogado, advogada e quer dicas de como atuar na melhor área da advocacia, que é a área de CPS, que é a área de contratos de planos de saúde, você está aqui exatamente no local certo, tá? E todas essas aulas, essas lives, que na verdade são as verdadeiras aulas, quem já esteve aqui já pode ter percebido isso, eu trago assuntos relacionados à área e vou te trazer aí como você, advogado, pode entrar na área de CPS e ainda ter uma alta rentabilidade atuando na área de contratos de planos de saúde. No episódio de hoje, eu vou falar sobre os erros mais comuns na hora de advogar com contratos de planos de saúde. E eu vou falar sobre esses erros e vocês, eu quero que vocês pensem a respeito de como que eu posso verificar, analisar um contrato, como que eu posso abordar esses erros de uma maneira estratégica. Porque, olha só, muitas vezes você é advogado, você pensa o seguinte, eu vou atuar na área de contratos de planos de saúde, eu tenho que buscar resolver o problema do meu cliente, e aí muitas vezes você fica tão focado em acertar, e claro, você precisa estar focado também em acertar, mas inicialmente você tem que observar pontos principais de um contrato, observar pontos principais para você conseguir atuar na área de contratos de plano de saúde, observando os erros que podem ser cometidos. E aí, quando você pensa sobre esses erros que eu vou trazer aqui nesse episódio de hoje, você vai ver que você vai pensar automaticamente nos acertos. E aí, com relação a esses erros que eu vou trazer hoje, você vai ver que vai facilitar e muito a sua vida e a análise de um contrato de planos de saúde. Então, vamos lá. Sejam muito bem-vindos. Já aproveitando, já compartilha, já curte aqui esse vídeo. Vou falar para você aqui, para você também entrar no meu Instagram, @DeniseCostaAdvogada, já clicar no link lá, já participar de tudo, que eu tenho certeza que você vai ter a sua advocacia transformada e a sua advocacia aí muito mais engajada para você ter uma alta rentabilidade atuando na área de contratos de planos de saúde, tá? Então, vamos lá. O erro número 1 que os advogados cometem, por exemplo, em ações voltadas para reajustes de planos de saúde, principalmente, é com relação a analisar o contrato através de fórmulas e índice. Olha só, por que isso é um erro, tá? Porque o plano de saúde, todos os planos de saúde, eles são reajustados. Então, a maioria dos usuários de planos de saúde, quando ele vem e pergunta, e a ação de reajuste, na verdade, ele é muito mais, como que eu posso dizer? Ele é muito mais relacionado ao maior problema das pessoas que têm planos de saúde. Então, quando você entra na área de CPS, você vai observar que a maior problemática da maioria dos usuários de planos de saúde está no reajuste. Você vai ser muito comum você ver ali uma pessoa que tem planos de saúde e ela falar assim para você: caramba, eu tenho o meu plano e meu plano aumentou. É muito mais fácil também você abordar esse assunto com uma pessoa que tem planos de saúde, porque eu vou te dar uma dica aqui. Todo plano de saúde comete abusividade quando se trata de reajustes. Então, todos os contratos, e eu digo isso com propriedade de uma advogada especialista, de mentora de advogados, todo plano de saúde comete abusividade quando se trata de aplicar reajustes nos contratos de quem tem plano de saúde, dos usuários de plano de saúde. E olha só, o ponto principal, quando eu falo de reajuste por óbvio, você deve pensar assim, é o índice aplicado no contrato, é o valor do plano de saúde que aumenta? Sim. Mas, olha só, quando você vai fazer uma análise do contrato, quando se trata de fórmulas e índices, isso não traz ali, não caracteriza a abusividade, por um motivo. Todo plano de saúde, todo contrato, quando passa ali os anos, ele tem que ser reajustado. Seja o ano de período contratual, seja por mudança de faixas etárias, onde o contrato ele prevê as mudanças de faixa etária aqui. Então, existe
possibilidade e a obrigatoriedade, mais do que a possibilidade, existe a obrigatoriedade do plano de saúde de reajustar esses valores do usuário. E aí, quando você entra no aspecto relacionado a uma análise direta de fórmulas e índices, você começa a sair ladeira abaixo, cair ladeira abaixo. Por quê? Porque você não deve falar sobre fórmulas e índices. As abusividades no contrato, elas são analisadas com base no comportamento da operadora perante ali com o usuário de planos de saúde. Então, você tem que observar o comportamento da operadora e o usuário de planos de saúde, principalmente com relação à expectativa desse usuário. Porque existe uma expectativa desse usuário. E quando se trata, por exemplo, de aumento de fórmulas ou índices, o usuário de planos de saúde, o seu potencial cliente, ele não estará pensando que... Aliás, a expectativa desse cliente não será querer que o plano de saúde aumente. Claro que não. E também às vezes ele até reconhece que existe a possibilidade de aumento, mas não com aumento que vá fazer com que esse usuário de plano de saúde saia do plano de saúde. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. As operadoras de planos de saúde, e aí, gente, olha, isso é uma dica valiosa que eu vou trazer aqui. As operadoras de planos de saúde, presta atenção, advogado, as operadoras de planos de saúde, elas adotam a prática. E por que eu falo que vocês têm que observar o comportamento da operadora com o usuário de plano de saúde? Porque muitas vezes uma ação de negativa de tratamento, ela não está relacionada à negativa diretamente. O comportamento comum da maioria das operadoras é aumentar, verificar que aquele usuário tem ali uma possibilidade de requerer ali perante a operadora um tratamento de doença grave, um tratamento que vai custar um valor muito alto para o plano de saúde. Quando ele começa a observar esse comportamento do usuário, a operadora ela começa a adotar práticas de aumento do plano de saúde. E não é porque o usuário usou, não, tá? É porque ela está verificando que há uma probabilidade, uma possibilidade desse usuário buscar um tratamento. E esse tratamento ele vai ser um pouco alto para a operadora. Então, a operadora observando e analisando isso, ela vai trazer uma legalidade para uma negativa de tratamento, trazer uma legalidade de aumento ali para cancelar o plano de saúde do usuário. Como? Aumentando a ponto do usuário não conseguir pagar. Então, presta atenção, se eu falo de uma ação de negativa de tratamento, eu estou falando de uma negativa que muitas vezes não está relacionada diretamente à negativa. Se eu falo de uma ação de reajuste, eu estou falando que há a possibilidade desses aumentos em razão do usuário precisar de um tratamento ou dele estar em tratamento. Só que a operadora, ao aumentar exorbitantemente valores dos usuários, ela consegue ali transvertir uma negativa de tratamento, um cancelamento indevido através do aumento exorbitante. Então, quando você analisa esquecendo fórmula e índice, que aí é diferente você analisar um contrato e falar assim, olha, vou dar um exemplo. O plano aumentou 30%, isso é abusivo. Depende. Se você partir para o lado do índice, para o lado do aumento, às vezes você não vai conseguir destrinchar a abusividade, construir a abusividade. Agora, se esse aumento ocorre em um momento delicado da vida do usuário de planos de saúde, se esse aumento ele ocorre em um momento que ele vai precisar de um tratamento de alto custo e aí a operadora adota práticas para que esse usuário saia do plano de saúde, aí você começa a construir a sua abusividade. E muitas vezes não tem a ver com o tratamento, com o aumento por si só. E eu trouxe esse exemplo para você verificar e começar a pensar que
ao construir a abusividade, você tem que sair da caixinha. E isso que vai te trazer uma alta rentabilidade na área de contratos de planos de saúde. Quando você analisa de um modo muito mais global, de um modo integrativo. Quando eu falo que advogados que atuam na área de contrato de planos de saúde estão faturando alto, tendo uma alta rentabilidade na advocacia, são advogados diferenciados. E se você ainda não chegou nesse patamar, é porque você ainda está ali no rasinho. E como você sai do rasinho? Quando você consegue ir além. E o seu ir além será analisando as abusividades sob esse aspecto. Analisando a abusividade de, por exemplo, ter uma negativa de tratamento. Opa, peraí. Essa negativa de tratamento não necessariamente tem a ver com o tratamento, com a negativa em si. Muitas vezes não ocorreu a negativa. E aí, quando você faz essa análise, você consegue verificar qual o meu ponto principal da abusividade. Segundo erro que muitos advogados cometem, não observar o campo de existência econômica. Quando eu falo de uma relação contratual, principalmente quando se trata de contratos de planos de saúde, eu estou falando de uma relação contratual onde existe é um assunto muito mais delicado quando se trata de campo de existência econômica. E eu vou te falar, se você já atua com contratos de plano de saúde, ou se você conhece alguém que atua com contratos de plano de saúde, com toda certeza não é analisado o campo. Você não deve analisar o campo de existência econômica. Você muitas vezes nem sequer sabe que existe a obrigatoriedade, presta atenção, a obrigatoriedade de se analisar o campo da existência econômica. E o que é o campo da existência econômica? O plano de saúde, ele estabelece um valor ali. E esse valor, ele é observado no início, principalmente no início do contrato, com relação à situação econômica do usuário. Então, o usuário, quando ele entra no plano de saúde, essa situação econômica, ela é observada. Peraí, deixa eu ver aqui a situação fática desse usuário de planos de saúde. Vamos lá. E aí, quando isso é observado, o plano de saúde, quando ele vai aprovar, ou é quando ele vai informar para o usuário que ele tem a possibilidade de aderir àquele contrato, a existência econômica, a situação econômica, ela já foi analisada. E aí, o que os advogados fazem quando analisam o contrato do cliente? Principalmente com a ação de reajuste, com a ação de obrigatoriedade de cobertura. Maior erro. É o segundo erro que eu vou trazer aqui. Discutir o valor e não o percentual. Por exemplo, se o plano de saúde ele cobra ali R$9.000 de usuário e o usuário ele ganha R$10.000, isso fere a existência econômica do contrato. Por exemplo, se muitas vezes, se o plano de saúde ele cobra 10 mil de usuário, mas no início do contrato ele já cobrava ali aproximadamente R$10.000 de um usuário que faz R$100.000 por mês, isso pode não ter problema. Mas muitas vezes os advogados não analisam o campo de existência econômica. Terceiro erro, não construir a abusividade. E eu vou dizer a maior problemática aqui, na área de contratos de plano de saúde. E a problemática é a principal solução e a principal ali característica para você, advogado, conseguir
ter uma alta rentabilidade atuando na área de contratos de planos de saúde. Que é não existir uma regulamentação clara nos contratos de planos de saúde. Os planos de saúde, eles não têm e não possuem ali, na verdade, não só nos planos de saúde, mas não existe uma regulamentação clara. Diferente de outras áreas, porque em outras áreas existe assim, não pode isso, isso pode, isso não pode, aquilo não pode. E aí o advogado, quando atua em outras áreas, o que ele vai falar? Ele vai olhar e vai falar assim, ó, isso aqui eu estou, aqui diz que não, e a parte está cometendo uma abusividade. A lei diz sim, e a parte fez um não. Isso é fácil de construir. Agora, na área de contrato de plano de saúde, você constrói a abusividade. E eu acho muito mais fácil do que atuar em outras áreas. Por quê? Porque aqui a sua liberdade de atuação é muito maior. Na área de contrato de plano de saúde, advogado, a sua atuação como advogado, com uma liberdade muito maior de construir abusividade, de construir teses, de construir algo para conseguir um tratamento para o usuário, para conseguir que esse plano diminua, ainda tenha restituição dos valores, para conseguir que um cancelamento seja, que um plano de saúde seja retomado porque foi cancelado indevidamente, foi suspenso indevidamente. A sua abrangência como advogado é muito maior do que se comparado em outras áreas. Exatamente pela ausência legislativa, pela falta de clareza das legislações. E a construção da abusividade, ela passa concretamente pelos aspectos de você trazer a integração de diversas leis, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, Lei de Planos de Saúde, resoluções normativas da ANS, que é o órgão regulador, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Quando você tem uma visão muito mais integrativa das legislações, você consegue facilmente construir a sua abusividade, construir a abusividade para o cliente, para o cliente ter a melhor ação, a melhor ação, mas mais ainda o melhor resultado. Presta atenção, não é simplesmente você, advogado, fazer e elaborar a melhor ação, não, mas também trazer o melhor resultado que o cliente poderia ter. Isso vai te trazer autoridade. Isso vai te trazer uma prospecção de clientes que você nunca imaginou, simplesmente por você trazer um melhor resultado para o seu cliente. Não uma atuação, mas não só a atuação, um melhor resultado para o seu cliente. E, consequentemente, isso vai influenciar nos seus honorários. Simplesmente por você saber como construir uma abusividade. Erro 4. Quarto erro. Não analisar o contrato através dos princípios de ordem privada e princípios de ordem pública. Muitos advogados cometem esse erro, por quê? Porque os princípios que são analisados, eles são e devem ser analisados sob um aspecto de ordem pública, mas também sob um aspecto de ordem privada. E eu percebo que a maioria dos advogados comete esse erro por simplesmente acreditar que a saúde é uma garantia constitucional, tá? Mas está numa relação contratual. A saúde, a vida tem uma proteção constitucional, ótimo. Mas estamos numa relação contratual. O que significa dizer que, se nós estamos numa relação contratual, os princípios de ordem privada deverão ser observados.
Agora, o que a maioria dos advogados, e por isso que eu falo que os advogados erram, porque eles acreditam que se trata de saúde, a saúde, por ser um princípio constitucional, a proteção à saúde, a proteção à vida, deve se esquecer os princípios de ordem privada. Então, a análise do seu contrato, ela deve ser, assim, uma análise considerando integralmente os princípios de ordem pública e os princípios de ordem privada. Porque se você desconsiderar qualquer dessas duas ordens, você vai caminhar para uma possível, vai aumentar a chance de uma improcedência, ou vai aumentar a chance de um indeferimento de liminar. Quinto erro. Vou dar um exemplo desse quinto erro. Na verdade, eu vou trazer aqui um caso que aconteceu. Eu fui procurada por um advogado que atuava na área de planos de saúde, na área de contratos de planos de saúde. E aí, quando ele me contratou para fazer recurso, porque a ação dele tinha sido julgada improcedente. E aí, se tratava de uma ação de reajuste. E aí, ele me contratou para fazer esse recurso. Fui analisar. Fechamos o contrato, fui analisar. E aí, já trago um parênteses aqui, abre o parênteses. O advogado que sabe fazer isso que eu estou fazendo, consegue ter clientes, e a prospecção de clientes é o cliente final, ou seja, o usuário de planos de saúde, mas também o advogado. Porque não é porque é advogado que vai conseguir construir a abusividade. Precisa saber esses aspectos. E você que está aqui me acompanhando, você que está aqui comigo, você vai saber construir. Então, esse cliente, ele teve esse cliente advogado, fez uma ação, a ação foi julgada improcedente. Fui analisar e a argumentação principal dessa ação de reajuste foi baseado em índices e fórmulas. 20, já definidas pela ANS. Então, 20% aplicado no contrato, a Agência Nacional de Saúde Suplementar estipulou 3%. No outro ano, 32% a operadora aplicou no contrato, a Agência Nacional de Saúde Suplementar estipulou em 8%. E aí ele foi destrinchando. E a sentença foi basicamente o seguinte: a Agência Nacional de Saúde Suplementar não faz a regulação de reajuste limite baseado para um plano coletivo por adesão. Porque existe diferença de caráter. As características de contratos são diferentes. O plano individual ou familiar, ele segue os índices estipulados pela ANS. Já o plano coletivo por adesão ou plano coletivo empresarial, ele não segue os índices limitados pela ANS. Mas o advogado quis bater nessa tecla e foi por água abaixo, ladeira abaixo. Porque a abusividade, ela é construída com base em aspectos comportamentais. Olha só que interessante. Muitos advogados não conseguem ter autoridade, ter uma alta rentabilidade na advocacia porque querem ficar no rasinho. Agora, a área de contratos de planos de saúde é uma área que você vai conseguir facilmente clientes. Você vai conseguir ter uma alta rentabilidade facilmente, se comparado principalmente com outras áreas. Mas você precisa ter características
de advogado, de um advogado, de uma advogada especialista, que sabe caminhar e sabe caminhar com firmeza nos passos de como você vai construir a abusividade. A abusividade é construída. Ela não é somente detectada. Ela é detectada, mas muito mais do que ser detectada, ela é construída. E nessa ação de reajuste, e nas ações de reajuste, não se deve ir para o índices e fórmulas. Então, eu trouxe aqui nesse episódio aspectos que vão fazer com que você saia na frente e caminhe para uma alta rentabilidade. Porque eu estou te falando, a área de contratos de plano de saúde, a área de CPS, vai te trazer essa alta rentabilidade. Mas desde que você saiba como atuar. E olha só, me perguntaram aqui a respeito se eu tenho um curso médico. Não tem nada aberto hoje. Nada de inscrição aberta. Mas, no link do meu Instagram, lá no meu Instagram, @Denise Costa Advogada, tem uma lista de espera. Eu vou abrir a inscrição para o meu método CPS integrativo, métodos, contratos de plano de saúde integrativo. E lá no meu Instagram tem um link da lista de espera, porque existe uma lista de espera para os advogados que querem ter uma alta rentabilidade na advocacia atuando na área de contratos de plano de saúde. Vai lá, clica. E como todo episódio que eu venho aqui ao vivo, eu quero trazer para você, eu quero que você curta, compartilhe essa aula com aquele seu colega advogado. Vai lá, entra na lista de espera e vem junto para você transformar a sua advocacia, para você ser um advogado diferenciado e se destacar. Certo? Então, até mais, fiquem com Deus e tchau!